Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de mega crossover especial no canal, porque saiu a aguardada HQ Homem-Aranha e Superman, o crossover dos sonhos da Marvel e da DC. E nesse vídeo vamos contar todas as 8 histórias da edição especial. Além do Superman com Homem-Aranha, temos Lois Lane, Mary Jane, Superboy Prime e Homem-Aranha com traje preto, Superboy e Homem-Aranha 2099, e entre outros. E galera, fazer esse tipo de vídeo com essa edição realmente dá muito trabalho, então se der aí para deixar o super spider like e o super spider comentário, isso ajuda demais aqui o canal. Beleza, gente? Agora sim, bora começar! A primeira história desse crossover é a principal e foi escrita pelo Mark Waid e ilustrada pelo Jorge Jimenez. O crossover inicia em Nova York, com um Dr. Octopus em seu laboratório. Ele usa uma IA do seu celular para saber quem é o homem mais reconhecido na área de robôs cibernéticos. E a IA responde que é o Dr. William Magnus, um personagem da DC que criou os Metal Men. O Octavius diz que ela está errada e faz mais uma pergunta, na qual ela responde Bruce Banner. Isso irrita o vilão, que dá um tapa no celular usando seus tentáculos. O Octopus quer sim ser temido, mas também não quer ser esquecido pelos seus feitos como cientista. E por isso faz mais uma pergunta à IA. O que é necessário para fazer 7 bilhões presenciarem a sua genialidade? Então, alguém responde, mas não foi sua IA. Os seus braços robóticos passam a ser controlados por esse ser misterioso. A voz oferece não apenas reconhecimento mundial, e sim intergaláctico, mas em troca quer a sua colaboração. Então Otto percebe o que está acontecendo. Não é a sua IA, e sim algo novo. Vemos que os tentáculos modificaram seu projeto, e dali aparece Brainiac, que se apresenta ao vilão. Ou seja, nesse primeiro crossover, os vilões vão ser Brainiac e Dr. Octopus. Cortamos para Metrópolis. O repórter do Planeta Diário, Clark Kent, se encontra com o fotógrafo do Clarim Diário, Peter Parker. A dupla está nos laboratórios Star para uma investigação. O Peter está super empolgado e até cita os jornalistas envolvidos no caso Watergate, achando que está fazendo a mesma coisa. Mas ele logo percebe que essa é uma referência bem datada dos anos 70. Nesse crossover, os dois já se conhecem e sabem a identidade secreta um do outro. Na verdade, eles vão até fazer algumas citações à HQ do primeiro crossover entre eles. Ficamos sabendo pela doutora Clyburn que houve um roubo de um material radioativo. É para ser realmente mais um dia comum em Metrópolis. Enquanto Peter tira fotos no buraco da parede que foi feito pelo assaltante, a cientista explica que parte da tecnologia que eles estão desenvolvendo também foi roubada. E o Peter, nerd do jeito que é, explica que essa é uma tecnologia de neutrônios rápidos, uma espécie de sinal de Wi-Fi super potencializado. Só que tem um detalhe nessa experiência do Star Labs. Eles estavam usando uma kryptonita para desenvolver a tecnologia. Ao saírem do laboratório, ambos sabem que esse é um trabalho para Superman e Homem-Aranha. O Super coloca o seu traje rapidamente e o Cabeça de Teia pede para ele ir não tão rápido assim. De forma debochada, Peter diz que ele duvida que Superman faça o mesmo com o Batman. E pô, essa página aqui é demais. E vai dizer que não é muito melhor quando o crossover já acontece numa terra em que os dois já se conhecem. Você não perde tempo fazendo aquelas introduções e uma briga desnecessária que a gente já viu 500 vezes. Muito melhor desse jeito. No topo do Planeta Diário, Superman tenta encontrar Octopus, mas sem sucesso. Clark sente uma dor aguda muito forte e cai do seu voo. Homem-Aranha pula para salvá-lo e o pega pela capa. O herói explica que foi culpa da kryptonita e ele pode senti-la no ar. Ambos logo percebem que isso se trata dos tais neutrônios rápidos. Peter diz que o Octopus está usando essa tecnologia para transmitir a kryptonita até o Superman. Ele até se questiona o que o vilão quer com o Superman. Mas é nisso que o Clark avisa que não é só com o Superman. Diversas pessoas nas ruas estão sentindo a mesma dor. A transmissão ocorre através de código binário. É como se fosse uma fórmula para reescrever o cérebro das pessoas. E isso está acontecendo em toda a Metrópolis.
pessoas estão com dor e apenas replicam o código binário. Por isso, a dupla entra em ação. Superman salva um cara de ser atropelado pelo trem. Já o Aranha salva uma equipe antibombas. Só que quanto mais tempo o Superman fica na cidade, mais perigoso é para ele. Por isso eles precisam encontrar bem rápido essa Kryptonita. Ainda assim, o Peter não entende o que isso tem a ver com o Dr. Octopus e a Kryptonita. Mais um problema acontece. Um prédio está em chamas. Os bombeiros nada podem fazer por conta do efeito da transmissão. Só antes de entrarem no prédio, o Homem-Aranha se mostra preocupado com o Superman por estar mais fraco. Só que isso não vai impedir o Superman. Dentro do prédio, uma criança está em apuros. E é quando Clark aparece todo enrolado em teias do Homem-Aranha para protegê-lo das chamas. O Peter também ajuda os demais moradores. E é quando o Sentido Aranha avisa que uma viga vai cair bem onde ele está. Por sorte, Superman está atento e usa o seu sopro gelado para afastar o perigo. E até os moradores do prédio começam a recitar o código binário. E infelizmente é tarde demais para eles. É nisso que o Parker começa a suspeitar que tem alguém junto com o Dr. Octopus. E o Superman imagina exatamente quem seja o culpado. Finalmente, ele encontra a frequência de origem e vai atrás do sinal. Superman vai para o espaço, longe do sinal de Kryptonita, para onde está a nave caveira de Brainiac. E o Superman chega pistola na nave. Mas quem ele acaba encontrando é o Dr. Octopus, que se preparou para sua chegada, armazenando Kryptonita nos tentáculos. Dr. Octopus com preparo, hein? Quem te viu, quem te vê. Na Terra, o Brainiac percebe que a sua nave foi avariada. É quando o Homem-Aranha aparece. Imediatamente, uma luta entre eles se inicia. O Peter tenta desativar a máquina, só que Brainiac não permite e o acerta em cheio. Enquanto isso, o Super também tá com dificuldades contra o Octopus. O Clark apela para sua humanidade. Ele leu sobre a vida do Octavius antes dele virar vilão. E isso surpreende o Dr. Octopus. Alguém se lembra dele, das suas façanhas como cientista. Voltando pro Peter, a luta segue intensa. O Homem-Aranha ataca o Brainiac, que fica impressionado com seus reflexos. Esse é o momento que o Peter aproveita para dizer a frase do Tio Ben. Só que Brainiac não tá assim tão focado no Aranha. Ele usa sua tecnologia para derrubar o prédio em cima do Homem-Aranha, que é atingido em cheio. O vilão aproveita o momento para recuar, mas algo dá errado. Enquanto isso, Superman segue lutando contra o Octopus, e um alerta sobre a nave ser desativada é emitido. E isso é muito ruim, porque a nave vai se chocar com Metrópolis. E o Superman, como está mais enfraquecido, não consegue segurar a nave. Isso obriga o Homem-Aranha a ter que desativar a máquina de Kryptonita que está do lado do Brainiac. O problema é que tem um prédio em cima dele nesse momento. Superman faz o possível para segurar a nave antes dela colidir com a cidade. Já o Homem-Aranha tenta usar sua teia para desativar a máquina, mas fica sem cartucho. Na pior hora possível, ele lamenta. Pelo comunicador, Superman diz que confia no Homem-Aranha, acredita nele. O Peter fala que essa não é a primeira vez que tem um prédio nas suas costas. Então, fazendo referência à icônica HQ Amazing Spider-Man 33, o Homem-Aranha levanta o prédio com sua própria força e desativa a máquina logo na sequência. Isso desliga a onda de Kryptonita e faz com que o Superman recupere totalmente suas forças. E agora sim, ele pode segurar a nave caveira. O Peter apenas comemora que não teve explosão e cai no chão exausto. E com tudo resolvido, os nossos heróis retornam para o planeta diário. O Peter mostra a foto do Dr. Octopus preso para o Perry White, que fica impressionado. Ele, afinal, é bem-vindo no planeta diário. Até o pagamento é melhor que no Clarim Diário. O Clark estranhamente fica quieto e começa a falar sobre como Peter ganha vida tirando fotos do Homem-Aranha. É algo que o incomoda. E o Peter diz que entende, mas no fundo, a única pessoa que se prejudica com isso era ele. E ainda tem a ironia disso tudo. Esses cheques do Jameson, que tanto odeia o Homem-Aranha, no final permitiram que ele pagasse a faculdade. De qualquer jeito, ele acha que deve ser ótimo trabalhar numa cidade como Metrópolis, que ama o seu herói. E o Superman oferece uma carona pro Homem-Aranha até Nova York. Mas talvez eles passem antes no Museu do Superman. Então, essa história foi bem divertida, eu gostei, acho que foi muito bem ilustrada. Mas vamos logo para a segunda história, que é a história da Mary Jane com a Lois Lane, escrita pelo Tom King e ilustrada pelo Jim Lee. Mary Jane e Lois Lane estão em apuros, mas elas não estão preocupadas.
O Homem-Aranha está do lado de fora e joga suas teias para segurar o ônibus em que elas estão. Ao mesmo tempo, elas continuam tendo a conversa mais casual possível. As duas são fãs uma das outras. Mary Jane dos artigos da Lois e a Lois das capas de revistas que a MJ aparece. Essa também não é a primeira vez que elas ficam suspensas numa ponte. E do lado de fora, vemos que Superman e Homem-Aranha estão sendo atacados por uma sentinela gigante. As garotas sobem a teia do Aranha e comentam como odeiam portais de multiverso. Não só isso, a Mary Jane odeia conhecer suas outras versões do multiverso e cada uma delas sempre falando a mesma frase de ter acertado na loteria. No caso, ela está se referindo àquela icônica frase de quando ela encontrou o Peter pro date pela primeira vez. É o "Face it, Tiger, you just hit the jackpot". E a Mary Jane comenta aqui na HQ que ela odeia ser vista só com essa frase. Finalmente, elas chegam do outro lado da teia. E o Aranha abraça sua amada MJ. E depois a Lois alerta que é melhor ele ajudar o Superman, que tá com problemas com a Sentinela. É então que elas se perguntam por que a Sentinela tá atrás do Homem-Aranha e do Superman. Nenhum dos dois são mutantes. Enquanto os heróis lutam, elas deduzem que deve ter um outro alvo da Sentinela aí nesse lugar. E por isso elas decidem procurar uma pessoa. Todo mundo já fugiu da ponte, com exceção desse homem com sobretudo. Esse homem misterioso logo diz que essa é uma Sentinela 248, mostrando um alto nível de conhecimento sobre elas. E o tal do homem está procurando alguma coisa nos carros, até que ele fala em francês. Pois é o Gambit. E as garotas logo percebem que ele está precisando de um baralho. E por sorte, a Lois tinha um na sua bolsa. Gambit agradece e ataca a Sentinela, a destruindo. As garotas então vão atrás de seus homens, enquanto falam que nunca fogem dessas situações, porque sabe que eles precisam delas. Finalmente, elas encontram Superman e Homem-Aranha. E elas comentam como o Gambit estava na ponte e foi espetacular, além dele ser muito bonito. No final, a Mary Jane acaba meio que falando a frase de acertar na loteria de novo, apesar das suas reclamações de antes das suas outras versões do multiverso sempre fazerem a mesma coisa. Enfim, os casais se reúnem e caminham em direção ao sol. Aí tem aqui o Gambit dizendo que isso é tudo pessoal. E cara, essa história aqui eu achei muito qualquer coisa. Mas vamos pra terceira agora, que é uma das mais interessantes, pois envolve o Superboy Prime e o Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha com um traje preto. Detalhe que não é o traje do simbionte, é só o traje preto. Peter Parker chega cansado no seu AP, depois de um longo dia sendo o herói. Ele tira o seu traje e simplesmente se depara com o Superboy Prime, que estava só de cueca olhando para o traje preto do Homem-Aranha. E o Clark apenas diz, e aí? Na sequência, Homem-Aranha, já com o traje preto, está indignado com o Superboy Prime. Ele alega que queria conversar com o traje, e comenta que leu tudo a respeito do traje em Guerras Secretas. E depois, como Peter se livrou desse alienígena no traje. Acontece que o Prime achava que estava justamente na linha do tempo logo após os eventos de Guerras Secretas, mas ele logo percebeu que não estava. Não tem como não amar esses comentários de quebra de quarta parede do Superboy Prime, né? O Prime precisa do Homem-Aranha para ir até o seu universo real, que é da onde ele veio. E tudo isso deixa o Peter muito confuso. Ele não faz ideia do que o Prime está falando. Nesse meio tempo, eles realizam salvamentos mundanos em Nova York. Tudo isso enquanto o Prime tenta explicar que ninguém ali realmente existe, e que eles são só páginas impressas de um quadrinho que está no seu sótão. Prime comenta que lia sim as histórias do Homem-Aranha, mas o seu herói favorito era o Superman. Peter quer mesmo saber se Prime realmente quer ser um super-herói ou só fazer cosplay do seu super-herói favorito. E aqui o Homem-Aranha deu sorte de não estar conversando com o Superboy Prime dos anos 2000, porque se fosse, o coitado já teria perdido a cabeça. Mas é o Superboy Prime dos anos 2020, que é muito mais paz e amor. O Prime pega o Peter e diz que vai mostrar uma coisa. Ele fala que tem o poder de dar um soco que permite viajar pelo multiverso. E é exatamente isso que ele faz. Prime quer voltar para casa e está meio que preso nesse universo há pelo menos um ano. Ele começa a explicar de uma forma extremamente técnica por que está preso. E isso deixa o Peter quase com dor de cabeça. Eles chegam no que é chamado de A Livraria, um fluxo temporal na qual cada página de HQ representa uma realidade. Só que para pular de uma realidade para outra, ele precisa de uma extrema precisão.
uma precisão quase cirúrgica, e é por isso que ele precisa do Homem-Aranha, porque ele tem o sentido aranha. Pelo menos é isso que o Homem-Aranha acha que o Prime precisa dele. Peter ainda segue muito confuso, mas segue o fluxo. Sem querer, ele gruda suas teias numa das páginas de HQ, o que abre um portal. E isso é muito perigoso, porque se o Peter cair ali, pode ficar preso para sempre. Mas então, algo o segura, e é simplesmente o autoevolucionário. Prime deduz que ele é o arquiteto desse lugar, e o vilão comenta como o processo para alcançar a perfeição é árduo e sem fim. Ele vai permitir que o Prime siga a viagem, mas o aracnídeo vai continuar. É nisso que cai a ficha do Peter. O Prime queria o simbionte para trocar a sua passagem pelo traje alienígena. Mas como ele não conseguiu, é agora o Peter que vai ficar no seu lugar. E é o que o Prime fala, ele nunca foi um herói. O Homem-Aranha não vai aceitar ser feito de moeda de troca. O herói prende suas teias no rosto do vilão e pula para longe. Mas ele vai cair numa das realidades alternativas. E é então que o Prime o pega. A verdade é que ele nunca trocaria o Homem-Aranha desse jeito. E é aqui que o Peter entende quem que é o Prime. Um cara que fica pulando entre ser bem e mal. Ele já passou por isso e lembra da frase do seu tio Ben, o que permite o Prime o interromper e falar a frase clássica. Ainda assim, tem o problema que eles vão ficar presos ali. Prime sugere que eles fujam para uma das HQs e joga o Peter para lá. Só que o Aranha não quer desistir assim. Ele quer acabar com o autoevolucionário, porque isso está prejudicando as pessoas. E é isso que os heróis fazem. Só antes de encarar o grandão, Peter pede pro Prime ficar longe do seu closet. E agora sim, eles vão em direção ao autoevolucionário com tudo. E é aqui que essa história termina. Eu até achei que tava faltando uma página, mas não, a história termina aqui. Beleza, vamos agora para a próxima história, que é escrita e ilustrada pelo Sean Murphy. O Homem-Aranha Miguel O'Hara, também conhecido como Homem-Aranha 2099, acaba de destruir um prédio da LexCorp, localizado em Gotham. Duas pessoas misteriosas conversam sobre o que está acontecendo através de comunicadores. O O'Hara agora está a caminho da empresa Ultimax e comenta que Gotham lhe dá calafrios. Então, numa fração de segundos, ele é golpeado. As duas pessoas misteriosas no comunicador falam que não pode ser o Superman, pois ele está muito fraco, muito franzino, mas é ele. O Clark está ali porque quer saber por que esse Homem-Aranha está destruindo LexCorp e agora indo na Ultimax. Mas o O'Hara fala que isso não é da sua conta e joga uma teia na sua cara. Mas isso também não é problema para o Superman. Usando sua visão de calor, ele consegue se livrar das teias. O Homem-Aranha pula no Superman e diz que o seu futuro está em jogo. Uma luta nos céus de Gotham acontece. E uma das vozes acha que esse cara aí é um viajante do tempo. E a outra voz simplesmente responde com uma expressão um tanto quanto inusitada, o Shuei. E aqui eu acho que já dá pra deduzir quem são essas pessoas misteriosas, né? Essas pessoas também acham que não é só o Homem-Aranha um viajante do tempo, o Superman também. E por isso que ele tá mais magro. E é exatamente nesse momento que vão começar a chamar o Superman de Superboy. O Clark diz que talvez eles possam trabalhar juntos. Mas o O'Hara não sabe se isso não é uma armadilha do destino, o que deixa Superboy muito confuso. Então, do nada, o Homem-Aranha bate em algo que estava invisível. Finalmente é revelado o Batman do futuro. Ele estava observando tudo com a camuflagem do Batmóvel. O Batman e o Homem-Aranha ficam frente a frente. Terry diz que só quer conversar, mas o O'Hara tá sem tempo para isso e brinca como é estranho os dentes do Batman aparecerem sobre a máscara. E de fato é estranho quando você para pra pensar. Superboy pega o Homem-Aranha e depois começa a conversar com o Batman. Como o Clark tem super audição, ele escuta o Bruce do outro lado do comunicador. Agora que os ânimos esfriaram, Batman dá chance deles explicarem por que são viajantes. Primeiro, o O'Hara explica que é do ano 2099, o mundo controlado pelo destino, e a única maneira de detê-lo era voltar para 2039 e impedir a fusão da LexCorp com a Ultimax, que eventualmente levaria à criação do Dr. Destino 2099. Lembrando que esse Dr. Destino do futuro é uma espécie de ciborgue. Superboy logo fala que essa história é muito semelhante à sua. Ele veio do século 30, na qual o mundo é dominado pelo Lex Luthor. Duas companhias e dois futuros malignos, diz o Batman. O Superman comenta que o Lex desapareceu na Source Wall por anos, e por isso eles decidem se unir para deter seus inimigos,
terminando essa história. Agora, a quinta história é do Jimmy Olsen com Carnificina. Essa é uma história escrita pelo Matt Fraction e ilustrada pelo Steve Lieber. E assim, vocês não estão preparados para o final dessa história. No Clarim Diário, Jameson grita dizendo que quer fotos do Homem-Aranha. E quem estava ali de freelancer era justamente o fotógrafo Jimmy Olsen. Ao sair, ele pede ajuda ao Peter Parker. Mas o Peter tá meio ocupado com as garotas. E ele apenas dá uma dica do Jimmy ficar em Manhattan, porque eventualmente ele vai se encontrar com o Homem-Aranha swingando pelos céus. E o Peter Parker também fala duas outras coisas que o Jimmy Olsen tem que tomar cuidado. Primeiro, ele não pode entrar num beco escuro de Manhattan, porque é sempre muito perigoso. E a outra coisa que ele não pode cometer o erro é chamar o Homem-Aranha sem o hífen. O Jimmy Olsen se mete num beco escuro. A única coisa que o Peter pediu para ele ficar longe. E olha só com quem ele se depara, com o Carnificina. E de forma totalmente debochada, Carnificina diz que Jimmy irá morrer, porque ele entrou num beco escuro e não usou o hífen ao falar do Homem-Aranha. É exatamente as duas coisas que o Peter Parker tinha pedido para o Jimmy não fazer. Como medida de desespero, Jimmy usa seu relógio para chamar o Superman. Só que o relógio precisa de uma atualização de firmware, deixando Jimmy na mão. E a última coisa que ele faz é tirar uma foto do Carnificina antes de ser brutalmente morto pelo vilão. No dia seguinte, a mesma foto é usada no Clarim Diário com a seguinte manchete: eu disse. E na matéria é confirmado que o Jimmy Olsen realmente morreu. Pois é, mataram o Jimmy Olsen no crossover. Parabéns pro Matt Fraction por fazer uma coisa ousada num crossover desse, hein? Parabéns. E também não é só isso, porque a própria foto ali claramente é o Carnificina, mas o Jameson diz que é o Homem-Aranha, né? E coloca na matéria que é o Homem-Aranha, justificando que ele realmente é uma ameaça. O Jameson agradece ao Jimmy Olsen, dizendo que isso sim é jornalismo. E esse é o dia mais feliz de sua vida, mais até do dia que viu seu filho ser astronauta. E a partir de hoje, ele vai falar para todo mundo como Jimmy Olsen realmente era a melhor pessoa do mundo. Agora vamos para a sexta história, que é uma história apenas chamada de A Ponte. É uma história do Tio Ben com o Jonathan Kent quando eles eram mais jovens. Essa história é escrita pelo Jeff Lemire e ilustrada pelo Rafa Sandoval. Durante uma tempestade em Smallville, Jonathan vai até uma ponte que desmoronou. Em narração, Superman fala pro Homem-Aranha que não acha que eles sejam assim tão diferentes. E é esse gancho que o roteirista usa para mostrar dois personagens que foram fundamentais na história dos heróis. Jonathan Kent se encontra com Ben Parker, que estava retornando para Nova York quando ficou preso na chuva. Jonathan logo pede para ele entrar na caminhonete, pois um tornado está se aproximando. Em narração, Superman fala que sim, eles foram criados em locais diferentes, mas não importa onde se é criado, e sim quem os cria. Nesse momento, Tio Ben escuta algo vindo da ponte. Eles encontram duas crianças no meio do rio em apuros. Kent e Parker ajudam as duas pessoas em perigo. De novo, na narração, tanto o Superman quanto o Homem-Aranha falam dos homens que os criaram, e como eles faziam de tudo pelas outras pessoas. Os dois conseguem resgatar as crianças e os levam para a fazenda para se protegerem da chuva. É só na última página que vemos Homem-Aranha e Superman. Eles reconhecem que são de mundos diferentes, mas não são assim tão diferentes. Agora vamos para a sétima história, que é uma história do Greg Rucka. Essa é basicamente uma história crossover do Planeta Diário com Clarim Diário. Um programa de televisão está prestes a começar. Clark acompanha tudo do lado de fora. É um programa do Jack Ryder, que coloca J. Jonah Jameson para debater com Lois Lane. E logo de cara, a Lois fala como a cobertura do Clarim é bem negativa envolvendo o Homem-Aranha. O que para o Jack Ryder é uma amostra de como o editorial do jornal tem um viés. E no topo do estúdio, o Homem-Aranha também acompanha. O Jameson se defende, perguntando se o papel da imprensa é de apenas relatar os fatos. A Lois o interrompe, e nisso Jameson conclui que a imprensa busca a verdade e precisa questionar quem tem o poder. E esse poder pode ser político ou até mesmo de um super-herói. E essa frase, a Lois concorda. Isso é responsabilidade jornalística. O porquê das coisas importa. E esse é o problema que o Jameson tem com o Homem-Aranha. Ele não é responsabilizado pelas coisas que faz. Enquanto que pessoas são enganadas por ele, Jameson sente que precisa cobrar essa responsabilidade. Alguém precisa. E a Lois apenas pergunta se isso é por causa da máscara. E Jameson diz que sim. Ele conta que as pessoas acham que ele tem problemas com super-heróis,
Mas não é verdade. Ele é agradecido aos heróis que mostram os rostos ou que a gente sabe os nomes, como o Quarteto Fantástico, Mulher Maravilha, Capitão América e até mesmo o Superman, que mostra o seu rosto, ao contrário do Homem-Aranha, que não mostra o rosto nem revela o seu nome. E a Lois argumenta que talvez ele faça isso para proteger pessoas ao seu redor. E Jameson tem ciência desse argumento, de todos os argumentos a favor das máscaras. Mas no fundo, ele acha que se a pessoa não tem nada a esconder, não deveria ficar atrás de uma máscara. O fato é que enquanto eles se esconderem atrás de uma máscara, eles vão ser suspeitos. E até cita o Batman como um desses maus exemplos. E a Lois, então, conclui que o que ele está julgando não é o ato de ser super-herói, e sim sua aparência. E é nisso que o tempo do programa termina. A Lois vai embora com Clark. E ela se pergunta se deveria falar alguma coisa pro Jameson. Mas o Clark não quer mesmo. E ali no topo, o Homem-Aranha apenas diz que talvez sejam os óculos que não fazem ele ser reconhecido. E só para explicar aqui, porque fica meio em aberto mesmo, tem uma ironia nessa frase que o Jameson falou, porque ele fala dos heróis que se revelam. E ele acha que o Superman é um deles porque ele mostra o rosto. Mas o Superman tem uma identidade secreta. O Superman mostra o rosto, mas ao mesmo tempo ele meio que também tem uma máscara, porque a versão civil dele, né, o Clark Kent, jamais seria reconhecida como o Superman. Por isso que o Homem-Aranha fala, né, os óculos. Muito embora seja muito mais do que apenas o óculos, né? Então, no final, realmente o Jameson tá um pouco julgando pelas aparências, sim. Bem, agora vamos para a última história, que é a história da Poderosa com o Justiceiro. Essa é uma história escrita pela Gayle Simone e ilustrada por Belen Ortega. A história começa com o Justiceiro contando que virou segurança desse restaurante em Metrópolis. Ele não tá fazendo isso por dinheiro, mas sim porque a clientela desse lugar merece ser punida. Essa vai ser a última refeição deles, diz Frank. Então, uma linda mulher aparece e diz que tem reservas para um encontro às cegas. Ela é Karen Starr, a Power Girl, ou a Poderosa. Antes de entrar, ela entrega o seu guarda-chuva para o Frank. Vemos que o restaurante é frequentado pela nata da vilania. Vários vilões da DC e da Marvel estão reunidos num só lugar. E finalmente, a Power Girl se encontra com seu par misterioso, Paul Rabin. É isso mesmo, Paul, aquele Paul. E como que ele conseguiu um encontro com a Power Girl, hein? Do lado de fora, Frank desdenha do par da Karen. Ele observa tudo, porque precisa saber quem vai proteger. Já a Poderosa comenta como o encontro é um desastre. E como, nesse momento, ela queria estar lutando com o Darkseid. Então, Justiceiro invade o bar com 2 metralhadoras, pronto para fuzilar os criminosos. O Paul fica assustado e percebe que a Karen sumiu. A primeira coisa que Frank faz é pedir pro Paul e a sua namorada saírem dali, já que são inocentes. É então que a Poderosa aparece e pede que um homem não se meta no seu encontro. Esse trabalho é dela. O tal do Paul é terrível, mas não é para matá-lo, avisa a heroína, enquanto que segura o Justiceiro pelo pescoço. Mas o Frank realmente não tá mirando no Paul, e sim nos vilões que estão no bar. Ela ainda não tinha percebido que eles estavam no bar. O anti-herói aponta para os vilões que estão no bar. Frank explica que estava querendo tirar eles dali, mas enfim, agora os dois vão ter que socar os vilões. E assim eles fazem. O Frank se apresenta como Justiceiro, e ambos realmente se dão muito bem. Mais tarde, os dois conversam. A Karen diz que o Paul foi embora e vai tentar voltar com a sua ex, e diz que ele até prefere as ruivas. E meio que a conversa vira um date, o que faz Frank comentar que eles são de mundos diferentes. E nesse caso, literalmente, né? Frank comenta que perdeu sua família, e por isso é osso duro de roer desse jeito. A Karen também diz que perdeu seu planeta, mas nem por isso ela colocou uma caveira no seu peito. Na verdade, Frank ri disso, e diz que seria realmente criminoso se ela colocasse uma caveira bem no meio do seu uniforme. E eu não preciso explicar essa piada pra vocês, né? No final, Poderosa quer saber se eles vão apertar as mãos ou vão para um lugar mais reservado. Quem decide é o Frank. E claro que ele escolhe um lugar privado, no caso, a Mongólia. Em seu diário de guerra, Frank apenas diz que não pode negar como que ela é ótima em apresentações. E assim termina essa HQ crossover do Homem-Aranha com o Superman. A história principal é maneira, agora as histórias backups tem boas histórias e tem outras histórias que não são tão boas assim. Infelizmente, essa questão do número de páginas prejudica muito. A do Superboy Prime tinha um grande potencial, mas daí só aquele número de páginas fica complicado fazer alguma coisa. Enfim, me diverti, mas acho que nenhuma história foi tão legal como aquela do Batman e do Deadpool de Grant Morrison. Galera, por favor, comentem aqui
E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe DC! E esse foi o vídeo do crossover do Superman com o Homem-Aranha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.